Gente, agora vai assistir um vídeo aqui do Rick, tá? Um vídeo que já tá salvo há muito tempo, antes do ano terminar. Foi, não foi? Foi um mês atrás. Antes do ano terminar. É cópia ou inspiração, tá? Deixa eu deixar meu like aqui no canal dele, que eu já gosto mais dos vídeos dele, então esse aqui eu vou postar com todos. Vamos lá. Tá fazendo react do meu vídeo? Pô. Muito obrigado. Vou deixar um cantinho ali pra você botar sua câmera. Ih, gente. Calma aí. O cara deixou até lugar pra colocar a câmera, velho. Eita, obrigado, viu, Rick? É normalmente onde aparece menos coisa, tá bom? Só uma dica. E deixa o seu like. Obrigado. Valeu, Rick, valeu aí. O cara já preparou, velho. Criado, é difícil ter uma ideia totalmente original. E por conta disso, acabam se inspirando em algo já lançado para a criação de uma obra nova. Porém, será que os jogos que eu separei aqui passam do limite da inspiração e são parecidos demais? É o que vamos descobrir hoje. Olá, sou o Rick Cabeludo que fala bobagem e desde que o mundo é mundo, inspirarem uma ideia para criar a sua própria é algo que acontece e não tem nada de errado com isso. Assim, eu gostei muito da thumbnail desse vídeo porque tem o Crash, entendeu? Tem algum jogo que se inspirou no Crash. Ou se for o contrário, será que foi o Crash que se inspirou no jogo? Não sei. Porém, alguns jogos caem em alguns campos. Tem o campo do passam do limite do aceitável a ponto de ficar ridículo, tem também o campo do tentam, mas não conseguem, e eu diria até que tem o campo do galera, não é parecido não. É só impressão. Eu aqui agradeço a quem me apoia no nível 5, Henrique.com/apoio, Clinquinho, Jorge Joestar, Bigits, Random Brazilian, João Paulo MSA, João Pedro Coelho e Dartin, seu amiguinho. E sem mais delongas, vamos aos jogos. Kale the Kangaroo, parecido com Crash Bandicoot. É o que dizem. O primeiro é o Kale the Kangaroo, lançado em 2022 e que... Cara, pior que até as máscaras, né? Parece com esses rostos ali em cima. E só nessa imagem aqui você fica... Ih, galera... A fonte! Mano, a fonte. Que tipo de Crash Bandicoot é esse aí? Na realidade, seria o quarto jogo da série, um quase reboot da franquia Kale the Kangaroo. O primeiro jogo da série foi lançado em 2000 pelo estúdio polonês X-Ray Interactive, que posteriormente, em 2003, virou a Tate Interactive, até que em 2015 vira, a hoje, Tate Multimedia. Antes de entrar de cabeça no quarto jogo do Kale, eu sinto que eu precisava conhecer de onde ele veio. Por isso, eu fui atrás da trilogia. Meu Deus, um rato. Eu nunca aprendo, né? Em Kale the Kangaroo, canguru, você mano. é tirado do seu lar, Tá sendo doido? capturado e enjaulado por alguém. O jogo não explica quem te enjaula no começo, mas a parada é que te tiram da Austrália e você quer voltar pra ela. Então, com a ajuda de luvas de boxe, o Kale precisa encontrar o caminho de casa. Um sinal que o jogo não se leva a sério é logo no comecinho, na abertura, tem um koala que é claramente um modelo com a textura da foto de um koala. Tipo, Mano, é muito feio. É muito aquela feio. almofada de cachorro impressa. É tipo isso. Normalmente eu falaria da música lá pro final, mas eu não consigo ignorar o quão ela é alguma coisa. Cara, realmente não... Parece que não é desse jogo, velho. Parece que é de algum outro jogo mais futurista. Cara, colocaram qualquer música e falaram assim, vamos. Ela não é ruim, ela é mediana. Algumas Não, sim, ela não é ruim, só que, tipo assim, não parece que é do jogo. melhores, outras piores. Cada fase tem uma música, mas a escolha da primeira fase é engraçada. Não sei se propositalmente, mas eu acho engraçada. O próprio Kale tem um visual meio pateta. Olha esses olhões esbugalhados. O ícone dele de vida no canto da tela é tão... ponhonhon. É meio... sabe? O que não é engraçado é jogar esse jogo. Controlar o Kale não é uma das melhores coisas, sabe? Ele é um game estranho de entender inicialmente o controle. Cara, é muita coisa igual o Crash, velho. Olha isso, até quando morre você vira um casinha e sobe. Que ele não tem suporte nativo. Pela Steam, você pode desativar a ferramenta de ajuste de controle chamada Entrada Steam e colocar os seus comandos manualmente dentro do game e a situação melhora um pouco. Infelizmente, eu só soube disso depois de terminar a primeira gravação. Melhora um pouco, mas não totalmente. Uma coisa que eu nunca vi em jogos e fiquei... O quê? É que o checkpoint... é um item do jogo. Você começa com um checkpoint e pode encontrar outros no decorrer das fases. Quando você coloca o checkpoint em um lugar, aparece uma luva de boxe com uma bandeira, balançando ela ali, e quando você morrer, você vai voltar daquele lugar onde você colocou o checkpoint. Por um lado, é muito bacana você escolher onde você quer colocar legal. o checkpoint. Por outro, Um que você coloca o checkpoint onde você quer é o Ori.
Só que, assim, não é limitado. Você pode usar quantas vezes quiser, contanto que você tenha a mana, né? Colocar o save, né? Infinito, um item limitado, pode acontecer de você colocar em um lugar errado, sem querer, por apertar o botão da parada num deslize, ou pior, esquecer de colocar o checkpoint e voltar do começo da fase. A outra coisa que me chamou a atenção é que parece que a hitbox é maior que o normal? Eu não sei se é isso ou é a questão de compreender a profundidade, o alcance dos inimigos e também o meu soco. Tem horas que o soco parece que vai acertar e não acerta. Tem horas que parece que o inimigo não vai te acertar e ele te acerta. O que eu entendi é que a área dos inimigos é acertável independente do que eles estão apontando pra você. A lança, espeto ou guarda-chuva que tá apontada pra ti pode ser tancada com o soco. Em situações normais isso não faria sentido, mas como o jogo dificulta para você desviar desses inimigos para acertar eles em outro lugar, dar a volta nele e não acertar numa lança ou num projétil, você literalmente precisa dar murro em ponta de faca para derrotar eles. É uma pirueta na lógica. Quando o jogo travou e fechou na minha cara, eu usei isso como desculpa para parar de jogar. Por mais que lá no fundo eu tivesse uma curiosidade. Se for pra comparar com o que esse jogo é parecido, eu diria um pouco do Croc, mas nem tanto assim. K.O. the Kangaroo de 2000 é livre pra todas as idades por conter violência fantasiosa e na nota do retorno eu dou pra ele um 6,5. Eu voltaria pra jogar esse game em algum momento. Na sequência temos K.O. the Kangaroo Round 2 de 2003 e nossa... que diferença! Ele tem a vibe de um clássico jogo de mascote da sexta geração de consoles. O visual dele é 1000 vezes mais carismático que o jogo anterior, com controles mais precisos e uma animação que não deixa a desejar. O K.O. ainda continua com cara de tonto? Sim, mas é a cara dele. Isso não tem muito o que fazer. Na história desse jogo, um papagaio acha o K.O. preso em um barco. De novo, e diz que ele sempre tá o preso. único ser que pode ajudar todo mundo a se livrar das garras do terrível caçador. Ao sair do barco, você vê outros animais sendo capturados, o papagaio tomando uma surra e recebe a informação que você precisa de 3.000 moedas para passar por uma porta importante. Como o jogo agora tem diálogo, ele precisou escrever coisas, desenvolver uma escrita, e ela, aqui, é engraçadola, combinando com o visual dos personagens e com a movimentação dos mesmos. Olha esse castor saindo da casa dele, olha essa movimentação tonta. A palhaçada tá aqui nos detalhes. No primeiro boss eu senti que a resposta do K.O. não é tão instantânea. Eu me ferrava sempre nos relâmpagos, mesmo me esforçando muito pra poder desviar deles. Cara, mas lembra eu só os não Crash, travo né? aqui que isso é um problema, pois pode ser pura e simples falta de habilidade do jogador. Caralho. E é isso aí, galera. Você está vendo um homem ser consumido pela lava vulcânica. Tá faltando essa brutalidade em coisas infantil, né, meu? Faltando. Lembra do Tarzan, o cara morrendo enforcado? É isso aí que a gente quer. É isso aí que a gente quer de volta, gente. É trauma. A vibe desse jogo poderia ficar entre Rayman 3D e um cadinho de Banjo-Kazooie, algo que faz certo sentido pra época que esse jogo saiu. E creio que não tem muito mais do que falar dele. É um jogo bom, engraçado, dá de lembrar Rayman desafiador mesmo. em alguns momentos, lembrar criativo em Rayman. outros, e que Banjo-Kazooie eu tenta nunca joguei. colocar uma coisa nova a cada momento. Ora você está andando, daí monta em um texugo, foge de um urso pistola e corno, chama a atenção de dinamites com pernas, joga sementes em balões, desce rio abaixo em um bote, bate na porta de ursos depressivos, usa uma torreta de sementes, escapa de uma caverna que está inundando, Cara, a desce explicação um rio dele é sem muito controle boa. dentro de um barril e desce uma montanha nevada esquiando ao som de um drum and bass surpreendentemente agradável. O cara simplesmente pegou um vídeo pra fazer uma review dos jogos aí do Cal. Fala de outros jogos? Em 2 horas Cube, de jogo, Case eu cheguei na Damascus. metade dele. Ah, É um e jogo falou curto, muito assim do como o Cal, né? primeiro. Mas diferente do anterior, esse jogo me deixou bem empolgado pra ir até o final. K.O. the Kangaroo Round 2 tem classificação indicativa de 10 anos por conter violência e a minha nota do retorno pra ele é um sólido 9. É mais bom mesmo, então, hein? Pô, ele tem mó de Cara, isso aí é igual o gingado nessa Crash, orelha hein? aí, que, pô,
Que isso, ô Cal? Prosseguimos então para Kale the Kangaroo Mystery of the Volcano de 2006. O primeiro e o segundo jogo saíram para consoles e PC. Já esse terceiro saiu apenas para PC, provavelmente por cortes de custos. Outro indicativo que o jogo teve um orçamento reduzido é que a dublagem do game está apenas em polonês, o que não é de todo mal, mas diz coisas sobre o desenvolvimento do game. Na história, você começa o jogo pilotando um avião e, por não apertar o cinto, o pelicano que estava junto contigo caiu dentro do vulcão da ilha. Pessoalmente, o jogo já começou complicado pra mim por incompatibilidades com o controle. Eu usei a mesma entrada Steam no 2 e no 3, e os comandos, por mais que fossem parecidos, trocaram de lugar de um jogo pro outro. Eu fiquei 10 minutos tentando resolver até que eu desisti e fui jogar do jeito que dava, tentando mudar uma coisa ou outra ao longo da minha jogatina, que foi curta. Esse terceiro game foi o que eu menos joguei da série. Aqui temos um jogo que ainda é linear, porém ele bota um dedinho na água do mundo aberto e, sinceramente, então provavelmente ele lembra o Crash to Insanity, né? E não só pelo mundo aberto, mas pelas escolhas que o jogo faz. Antes de você lidar com o mundo, o game começa com uma cena de pilotar avião, onde o pelicano te guia para passar nas argolas de fumaça que estão ao redor da ilha. E veja bem, passar por argolas não é algo ruim só porque tem isso no Super Mario 64 e é algo que faz o jogo ser chato, ok? Dito isso, essa parte é chata, e isso no começo não ajuda com a sua primeira impressão. O problema não são as argolas, o problema é como é feito. Na primeira fase, você vê uma mudança pro jogo que tem mais plágio. Nossa, tem muitos jogos que realmente no game é anterior, bastante, né? Um pouquinho. Não é de todo mal. Muito da fonte do Zelda, né? Mas isso faz com que a velocidade do jogo diminua. E isso é um pouco importante. No 1, o jogo é lento, mas dá pra passar um pano. Faz um pouco de sentido. No 2, a velocidade de movimentação eu nem cheguei a ver nada de Genshin, não é meu estilo de jogo. E isso é bem-vindo. Já aqui, no 3, a velocidade permanece, já que o jogo parece usar o 2 como base, mas eu sinto que ela precisava aumentar, seja com um botão de correr ou com os golpes do Kale sendo mais ágeis e dinâmicos. Certos diálogos são um sonífero pra você. Talvez os próprios personagens tenham tomado 2 litros de suco de maracujá. Eu joguei pra parecer Zelda. Rola. Tá bom, o que tem que fazer mesmo? Por acaso divertiu, mano? Nossa, que chato! O jogo continua com o visual do 2, mas claramente não é isso que sustenta. A jogabilidade e o clima precisam ser bons também. A última coisa que eu fiz nesse game foi uma corrida em um cilindro que... cara, a gente joga jogo ruim de vez em quando, né? Eu acho melhor vocês verem a gravação pra vocês entenderem do que se trata. Cara, eu queria muito que saísse um Crash Bandicoot 5, viu? Meu Deus. Meu Deus. Oh. Oh. Ah. Ai. Como que pegaram um jogo tão bacaninha que é o 2 e fizeram isso aqui? Eu tô sem chão. Vou chegar em primeiro, pera aí. Tô concentrando. Ah, são 3 voltas. Ai, que legal. O jogo, ele parece que ele tá fazendo de tudo pra você não gostar dele. Quando você vai vendo em retrospecto, sabe? Ele começar com argola de Sonic 64, de Superman 64. Deixar avisado que eu desisti desse jogo, tá? Só preciso passar pra ver o que vai acontecer. A curiosidade é mais forte. Oh, meu Deus! Não! Eu de verdade não sei com que cara, você desistiu. Acho que daria pra comprar com Tem jogos que exposta mesmo. Não. Esse que exposta é bom. Acho que é... Agora que vai ver o acho que com novo. uma hérnia de disco. Kale the Kangaroo Mystery of the Volcano tem classificação indicativa livre por conter violência fantasiosa e na nota do retorno eu dou pra ele 1, pois só tem um jeito de eu voltar pra esse game. Me pagando. E
pagando bem. E chegamos em Aí, ó. Kangaroo de 2022. O que parece o Crash Bandicoot 4. Jogo da série, mas que não é uma continuação direta e sim um soft reboot, pois usa elementos dos últimos 3 jogos para compor esse universo. Eu entendo mesmo o motivo de rolar uma comparação do Kale com o Crash só por essa arte aqui. O Kale é um canguru e o Crash é um Bandicoot. Ambos são marsupiais originários da Austrália e Nova Guiné. São bichos, de certo modo, semelhantes. A cor da calça de ambos é azul e a cor dos pelos são parecidas. Não muito, mas quem olha rápido pode confundir. A escolha da arte do jogo de 2022 do Kale é levemente similar ao Crash 4 It's About Time, com esses cristais /vidro quebrado no fundo e essa tonalidade de azul. E claro, a logo amarela em 3D com as letras K, A e O, que lembra demais o CRASH da logo do Crash Bandicoot. E olha que estão falando apenas da tela inicial. Cara, na moral. E o jogo em si? Bom, aqui a história é que o Kale é um moleque que sonhou que a irmã Kaia tinha sido absorvida por uma entidade maligna. Acordou e se sentiu determinado a ir atrás do pai, que sumiu e não voltou, e da irmã, que foi atrás do pai que tinha sumido e que, olha só que coisa, também não tinha voltado. A sua mãe Marlene então diz que se você vai atrás do seu pai e da sua irmã, pelo menos vai treinar, né? Besta. No caminho para falar com o mestre Walt para poder treinar, o Kale encontra as luvas do pai dele. Essas luvas estão com algum poder estranho aí que fala com você em alguns momentos. Nesse treinamento encontramos no ambiente as letras coletáveis K, A e O, como no Donkey Kong Country, ou talvez no Crash Team Racing, por que não? E caralho, pior que é mesmo, você tinha que achar o CTR. Franquia também no Donkey Crash. Kong, O visual né? escolhido pode também, talvez, lembrar um pouco do Crash 4, mas eu creio que isso tenha sido uma escolha estética que rola aí nos games por um tempo, como em Team Fortress 2, Overwatch, Fortnite. Um visual mais cartunesco, com texturas que não são tão detalhadas. Cara, e pior que os diálogos lembram um pouco do Spyro, né? O jogo é ok, mas as atuações, as expressões faciais, em algumas vezes, deixam um pouco a desejar. Mas como elas não ficam muito tempo na tela, não dá pra se incomodar muito. É bem melhor que o 3, tá? Sem dúvida nenhuma. Só o Kale, às vezes, é muito jovem, chato, saca? O velho chega e fala, cuidado com essas luvas aí, elas estão falando, esse negócio de mundo eterno é perigoso, hein? Eu não posso te ajudar se você for sozinho pro mundo eterno, não. E ele, sem pensar 2 vezes, o jovem fala, ah, você tá com inveja, né? Com certeza ele tá com inveja, viu, seu adolescente burro? Você pode conversar com outras pessoas na ilha, mas se elas não têm importância na história, só rola aquelas caixinhas de texto ali pra você ler tudo que a pessoa fala. Tipo com o artista que fala que você tem os olhos do seu pai, mas não seria um bom modelo como seu pai era, pois você é muito novo. Meu pai? Modelo? Mas como assim? Que isso, pai? Caramba, os peitão do pai? Tá ciclando, hein, paizão? Essa ilha é um dos lugares centrais do jogo. Bom, velho. Um hub que, além de você conseguir trocar de interagir com as roupinha. pessoas, tem uma lojinha para customização e upgrades e os portais para outras fases que só são liberadas com uma quantidade específica de runas que estão espalhadas por aí. Até onde eu joguei, o game teve um ritmo bom. Foi o que eu mais joguei dentre os 4 jogos. Não só por ele, em tese, ser o jogo principal das comparações com outros games, mas também pelo fluir da jogatina. Cara, até e esse pela negocinho de voar aí parece com com a os do próxima Crash, viu? fase e que desafios teriam. Assim, flutuando, igualzinho do Crash. Meu Deus. 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 Que isso? Galera, é um jogo que tem parry. Como é que um jogo que tem parry vai ter defeito? Bom, esse jogo tem alguns. É difícil não perceber que existem problemas que não foram resolvidos desde o lançamento da bagaça. Em uma das primeiras fases, por exemplo, 2 sapos ficaram travados entre a vida e a morte. Tecnicamente, eles morreram, mas ninguém avisou pros sapinhos. Eles continuam batendo em você até desistirem de te bater e, no fim, eles ficam ali vivos, mesmo você continuando a descer a porrada nos bichinhos. Muitas coisas quebráveis me dão a recompensa de dentro delas, que normalmente são moedas, mas não se quebram de verdade. Por exemplo, você deu uma porrada num vaso, as moedas vão embora, o vaso continua inteiro e desaparece, como se ele tivesse sido arrebatado. Claro que a mesma coisa acontece com os estilhaços dos itens, que se quebram de verdade e você vê os estilhaços ali sumindo,
Mas pelo menos isso Ah, isso aí dá pra, mais isso dá pra disfarçado. ignorar, No fim né? de uma luta lá contra um gorilão, vai ter uma transição entre a derrota e a conversa? Não. Corte seco com uma tela preta no meio. Caramba, que brusco. Eu mesmo parei de jogar o Kayle por conta de um soft lock. Eu fiquei preso em um lugar onde o jogo não deixava passar, mesmo eu tendo completado o objetivo. Eu até consegui subir em um lugar que você normalmente não deveria ir, mas o game, ele tem uma parede invisível, me impedindo de dar essa trucada e prosseguir como se nenhum problema tivesse acontecido. Algo que eu não usava tanto, e agora comecei a dar uma olhada com certa frequência, principalmente em jogos que tive algum problema ou curiosidade, são as áreas de guias e discussão da Steam. Lá você consegue ver algumas reclamações de outras pessoas presas em outros lugares no jogo por conta de algum bug não resolvido. Se o jogo saiu em 2022 e até agora não foi feito nada, infelizmente talvez nunca tenhamos uma correção. Caralho, isso é foda, hein? É um soft Vocês lock. ouviram? Teve um 3x10 ali. Kayle the Kangaroo de 2022 tem classificação indicativa de 10 anos por conter violência e apesar dos problemas, a minha nota do retorno pra ele é um 7. Tem que ver só se eu consigo passar do softlock quando eu voltar pra ele. Aproveitando que estamos aqui, eu queria então dizer ele gostou pelo mais que do eu 2 do joguei que desse. Os jogos da série Kayle, eu coloco em primeiro o Kayle Round 2, em segundo o Kayle de 2022, se os bugs não impedirem totalmente o seu progresso, em terceiro o Kayle de 2000 e em último o Kayle Mystery of the Volcano. Só pra vocês terem uma noção de qual é o meu sentimento geral com esse canguru. O vídeo não é um especial sobre Kayle, mas eu joguei os 4 jogos, então eu precisava falar sobre eles. Show? Vamos seguir que tem mais outros jogos pra falar / comparar. Suzy Cube, temos Super Mario 3D Land e Super Mario 3D World em casa. Suzy Cube foi lançado em 2018 para Steam e jogos mobile. Eu cito isso pois quando você vê esse layout bem grandão, você entende que o jogo foi pensado mais para o mobile, mas sim, é claro que ele também funciona pro PC. O jogo foi desenvolvido por uma pessoa só, Luiz Nicolas Dozois. Ele diz que começou a estudar muito os jogos de plataforma do Mario em 3D e esse estudo acabou virando um jogo. Tudo aqui é básico. A história é que chamaram a Suzy no Castelo do Reino e explicam pra ela que todos os tesouros foram roubados e a Suzy aceita o desafio de recuperar ele. O jogo é 3D Land / 3D World e não tem o que falar. É bem baseado nele. Tem power-ups que servem como upgrades para acessar lugares ou só ter uma chance a mais pra caso você tome um dano, não morrer. Tipo o cogumelo do Mario, ou a pena. Ou agora, cada fase tem 3 estrelas. Achei nada demais. Você precisa coletar um número certo delas para abrir o boss daquele mundo e a fase especial. O que eu noto aqui é que o jogo faz muito bem o trabalho de esconder as estrelas, te incentivando a explorar bem as fases caso tu queira fazer o 100%. Algumas parece que estão tão escondidas que chegam a dar uma leve frustrada. Eu realmente não tenho muito o que dizer sobre ele, pois seriam as mesmas coisas que eu falaria sobre Mario 3D, porém com menos interesse. Não que seja um jogo ruim, mas ele, pra minha pessoa, não fede nem cheira. O visual não apela tanto pra mim. A parada um negócio pra quem joga celular, isso aí. Como acontece no 3D Land, é um incômodo em algumas partes. Principalmente nas partes em que a câmera rola na velocidade que ela quer. E isso é bem chato. Muito se fala que os jogos da Nintendo do Mario e os Scambal são infantis por serem fáceis demais. Mas esse aqui é tão fácil em certos momentos que eu teria que ver como uma criança jogaria, né? E ver se ela não acharia isso aqui algo entediante. Suzy Cube tem classificação indicativa livre e testar alguma criança, ver o que a criança acha. 5 por ser um jogo ok, mas eu só voltaria pra ele se eu não tivesse nada rápido pra jogar, já que as fases giram em torno de 4 minutos. O que é bom pra uma jogada rapidinha. Casey and the Wild Masks, inspirado em Donkey Kong Country. Que Ixi, então é bom, hein? Falando de Caralho, é arte bonita, hein? Masks de 2021. Um jogo que eu fiquei surpreso na época que ele saiu, por ser brasileiro e ter executado muito bem o estilo. Cara, bonito, brasileiro! Você controla Casey, que junto com seu amigo encontram um templo com um cajado que tinha uma espécie de anel nele. Ao ser tocado, o cajado repele a Casey, mas prende o seu amigo Rogo dentro da joia do anel. Essa joia tinha algo preso nela, mas que agora foi liberado, trazendo um bocado de problemas nas Crystal Islands. Tipo, as cenouras agora são uns bichos meio feios.
coisa básica. Nosso pensamento de Cara, comparações muito pode acabar bonito. nos levando um cadinho pro Klonoa, pela personagem principal ter orelhas grandes e por ter a coisa do anel comicamente grande. Não só isso, mas além de ser alguém dentro de um anel, o Holgo fica sendo representado por uma cabeça flutuante que poderia ser muito bem comparável ao Huepu da série Klonoa. Aí eu já não Mas sei. as Não comparações conheço. acabam aí. Já que essa cabeça vermelha, ela tá ali pra representar que você tem um escudinho, um dano Cara, a achei a arte mais bonita, ao viu? ser acertada por um inimigo e só. Não tem nada de ataque pra inflar inimigos ou se salvar de buracos balançando as E orelhas brasileiro, cara. e voando um Dá uma cadinho pra pesquisada depois cima, disso aí. como se fosse... Sabe? Afinal, esse jogo tem como referência Donkey Kong. Então é claro que as orelhas funcionam como a Dixie e ela plana Cabeça parece um na fase ao capeta. girar elas, como se fosse Parece um capetinha mesmo, não né? se limita a referenciar Donkey Kong Country no seu estilo de gameplay com a coisa mais clássica de Super Ah, não sei, não Nintendo. me lembrou nada de Mas Donkey também Kong, nada a ele ver, mano. faz uma referência ali com os bônus bem escondidos e a tela final, que tem o seu desempenho de coleta. Eu acho que me lembrou muito que mais é claramente um... mais puxado do Returns e do Tropical Freeze. Como é que chama aquele jogo lá, mano? Completa da franquia. Nessa tela Lembrou, foi final, outro por jogo. exemplo, você tem as letras K, A, Z e E, como o Kong do Donkey Kong, as duas partes das joias que você encontra no bônus, que é tipo as Alex peças Kidd, me lembrou Alex da era Kidd. dos jogos desenvolvidos pela Retro Studios, e os cristais, que seriam como se fossem muito mais as Alex Kidd. bananas nos jogos do Mamako. Cada um desses itens, se coletados em sua totalidade, te dão uma joia amarela pra te revelar aos poucos sobre a história do jogo, que tem uma pegada de Kung Fu Panda, mas só um cadinho. Só um cadinho, Diana, só um cadinho. Uma joia verde que, ao achar os dois bônus de cada fase, libera a fase especial de cada ilha. E uma joia rosa Mario. que tem ligação com o final verdadeiro, Ah, que não sei, eu mano. claramente não vou falar aqui pra vocês nesse vídeo, seria um leve spoiler, mas que se você zerar uma vez... você entende. É um jogo curto. Se você tem costume com esse tipo de game, você não vai ficar mais, sei lá, de 6 horas pra conseguir passar pelas 4 ilhas e fazer o 100% do jogo. Ah, interessante. Ou joguete carismático nos seus personagens e designs de inimigos que transformam frutas, verduras e legumes em bichos hostis, mas que são levemente bobos em alguns momentos. A fruta do Conde, eu não sei se é a fruta do Conde ou Tem parte que realmente lembra se Donkey Kong, mano. Essa transformar menina poder voar, dar aquela num flutuadinha. espinho, Aí, ó. ou num bicho espinhento. Muito legal. Eu falei muito sobre a Casey, mas não falei sobre a outra coisa que está no título. As Wild Masks. Elas entrariam como uma espécie de animal companheiro dos jogos de Donkey Kong. Aqui você não tem o Squawks, mas tem a máscara que faz você voar e atacar projéteis. Aqui você não tem o Enguarde, mas tem a máscara de tubarão para mobilidade e ataque. Isso daí debaixo realmente d'água. dá pra As outras lembrar. máscaras que não tem referências diretas. Não vou negar, a tá do lembrando. tigre, com garras que te possibilitam agarrar nas paredes e passar de lugares complicados, e a do lagarto, que é simplesmente o capeta, onde ao pegar ela, você não tem escolha a não ser correr automaticamente sem parar. E com isso, você tem que fazer pulos e investidas com precisão pra não cair nos buracos e chegar até o final da fase. Não é tão difícil. Cara, mas interessante, tem momentos cara, curti. desafiadores, como o segundo chefe, Jogo que da tem hora. toda uma sequência de desvios nas abóboras pegando fogo que dominam a tela. Depois dos desvios aí, você consegue acertar um dos lacaios pra só depois chamar a atenção do chefão e acertar ele de fato. Eu gosto dessas coisas. A classificação indicativa de Case in the Wild Masks é livre para todas as idades por conter violência fantasiosa e na nota do retorno Antes da gente ver a nota do retorno dele, gente, eu vou procurar esse jogo. Wild Mask. Interessante, mano. Interessante. Jogo interessante. ele é 9. É um 9, jogo que eu boa. já zerei e eu zeraria novamente, se não fosse o meu tempo. E quando eu falo tempo é por conta da segunda parte do vídeo de Far Cry, que tá vindo aos poucos. Eu apareci recentemente no chat do Brochada e as pessoas perguntaram: Rick, cadê a parte 2 do Far Cry? Calma. Tá chegando, obrigado. Mas calma, tá chegando também. E não só isso, tem a coisa do meu show, né? Que vai rolar agora, dia 13/12 em São Paulo. E no dia 18/1 no Rio de Janeiro. Esses são os dois que estão marcados e que eu investi. Eu não sei se terão mais shows, porém eu gostaria de fazer em cada capital do país. Eu até recebi uma resposta positiva pra fazer em Fortaleza. Porém, se não der certo em São Paulo e Rio de Janeiro, eu não sei se eu vou fazer não, porque tem hospedagem, passagem, tem umas coisas. Os ingressos e mais detalhes estão na descrição ou henrique.net.br/show. E no vídeo de jogos pra descansar, Cara, eu interessante. soltei um cupom Pior que as as coisas que ele faz é tudo bom, velho. Se você O Rick pulou manda vídeo, demais. bom, você não viu. E se você pulou isso aqui, também você não viu. Mas fica o aviso aí pra você, tá bom?
apressadinho. Psilocibil. Apressadinho. Psilocibil, eu não sei como é que fala isso. Completamente inspirado no primeiro Crash Bandicoot. Por muito tempo eu fiquei de olho em Psilocibil, que foi oficialmente lançado em 2024, mas que já estava por aí desde 2021 por acesso antecipado. Quando é dito que esse jogo se inspirou fortemente no primeiro Crash Bandicoot, é por conta da escolha do jogo em trazer a Cara, maldita 100%, velho. elevada. Na história do game, as pessoas cogumelo viviam em uma suposta harmonia. Sybil, a protagonista do jogo, e o seu namorado Peter viviam em um apartamento pequeno e caro, comendo pizza, Jogando Crash ali, ó. jogando jogos difíceis como o famoso Rato Austria. Enquanto isso, Lord Nutmeg, um mago Genial, javali, velho, vai recebe a se visão ferrar. do seu chapéu mágico que Genial. revela que as pessoas cogumelo têm um potencial escondido. Esse potencial seria uma arma muito doida que usaria a, abre aspas, matriz micótica mágica dos cogumelos, fecha aspas. Definitivamente uma frase. O mago então ordena que todos os javalis do reino prendam os cogumelos, porém a Sybil consegue escapar e o jogo segue a partir daí, com você passando pelos obstáculos até encontrar o Lord Nutmeg e dar uma coça nele. O jogo se assemelha ao primeiro Crash, não só pelo visual que emula o low poly e texturas do PS1, mas também Cara, pela até o escolha pulo, da velho. câmera estar Até o presa pulinho. em um trilho na maior parte das vezes e ela ser meio próxima, mas não tanto. Não só isso, mas existe a escolha do jogo ser meio limitado em movimentações. No Crash 2 e 3, temos um slide, agachar para pular mais alto, dar de cara no chão girando, pulo duplo, giro em tempo maior, bazuca de umpa, correr. Mas no 1 você não tem nada disso. O que está disponível para você é andar, pular, girar e só. Psilocibil segue essa mesma filosofia. Você anda, você pula, mas ao invés de você girar, você soca. E Cara, muito até as lutas parecem, o hein? barulho da chapuletada nos inimigos. A primeira fase deixa bem claro os dois caminhos que o jogo te oferece. O caminho normal, que é mais fácil, porém não tão fácil, é o de jogar sem se preocupar em pegar todos os coletáveis da fase, que são como espécies de cogumelos. Você só passa pela fase e chega no portal final. Não precisa pegar tudinho, ignora, vai, passa só pela fase. O caminho secundário, que é o desafiador desse jogo, é você coletar todas as paradas que ficam indicadas de maneira fixa no canto superior direito da tela, e para isso você terá que passar por lugares e situações mais complicadas. Então, na primeira fase, se você não está procurando por um desafio maior, o portal é logo ali. Porém, o caminho secundário tá atrás do portal. Então você dá a volta nele, segue por uma sequência de inimigos que te dão pouco espaço pra passar, você pega todos os coletáveis, mas chega em um lugar sem saída. Pra sair da fase, tu precisa voltar tudo isso que você passou, provavelmente morrendo mais algumas vezes, e com todas as coisas coletadas, liberar uma pessoa cogumelo que fica ali do lado do portal, e só assim finalizar a fase. Coletar todas as coisas e liberar a pessoa cogumelo faz com que você ative plataformas especiais em outras fases. Todas as que vi são plataformas que irão fazer você alcançar os coletáveis das fases. Ficou um pouco confuso. Calma, eu vou tentar organizar o pensamento. Por exemplo, na fase 1, eu coletei todos Você tem que coletar todos pra você conseguir coletar todos de outra fase. Na fase 3, aparece uma plataforma rosa que só é pisável se eu peguei todos os coletáveis da fase 1. Cabeça rosa, plataforma rosa. Essa plataforma, ela me permite pegar todos os cogumelos cinza e verde que estão espalhados pela fase 3, e isso vai liberar uma plataforma de cor e formato parecido em outra fase e fazer o progresso ir continuando, só que em um progresso bem amarradinho, onde uma fase depende da outra e da outra e da outra até o 100%. Espero que tenha ficado mais explicado agora. Por mais que o jogo tenha dificuldade elevada, diferente do Crash Bandicoot, o Psilocibil sabe que ele é um jogo difícil, o que faz toda a diferença. Para você conseguir as gemas das fases do Crash 1, é preciso pegar todas as caixas e passar pela fase sem morrer nenhuma vez. Quer dizer, você pode morrer, mas só se você voltar do começo. Voltou de um checkpoint, mesmo pegando todas as caixas, não ganha gema. E isso é um difícil chato. Com certeza Eu fiz tudo. Mas a frustração de você... Só que eu não platinei porque tem que fazer um negócio de tempo, quando eu finalizei o Crash 1. Mas do Crash 2, 3 e 4 eu fiz tudo. repetir ela do começo não O Crash é 1 nada não. legal.
tanto que nos próximos jogos a Naughty Dog deu uma flexibilizada nisso. Já em Psilocybe, eu noto uma certa inspiração do game nos jogos de repetição, que eu fiz até um vídeo para esse canal. Aqui, para compensar as dificuldades impostas pela jogatina, temos uma quantidade boa de checkpoints ao longo da fase. Eles estão posicionados em lugares quase sempre estratégicos, já que normalmente eles estarão no ponto que você estará morrendo várias vezes, pois ali é um lugar desafiador. E quando se fala de desafio aqui, se isso não vem da precisão dos pulos nas plataformas, vem do ângulo da câmera, que nem sempre estará posicionada. Esse é o problema do Crash também, do Crash 1. Momentos, a perspectiva acaba te confundindo um pouco, já que o ideal desse segmento que tá aparecendo aqui atrás de mim, por exemplo, seria da câmera estar posicionada bem no topo da fase, para que você tenha a maior certeza de que você tá pisando no lugar certo. Mas, como a proposta do jogo é que tu consiga passar disso aqui, nesse ângulo não tão favorável, o negócio é memorizar onde e quando você vai pular, morrendo algumas vezes nesse processo. Como o checkpoint ele tá logo ali atrás, tu não vai se sentir tão frustrado de repetir a parada mais uma vez. Pelo menos é o que eu acho. O jogo também tem skins, algumas liberadas desde o começo, como essa aqui bem laranja, que eu não faço ideia de que referência é essa. E outras Crash, que são liberadas fazendo coisas específicas, como a skin Cookie, que só acho que foi irônico, quando você não mata nenhum javali na fase Borceles. Esse estágio, inclusive, tem uma música bacana, diferente do resto do jogo, onde a trilha sonora é um pouco estranha. Ela não tenta ousar em nada. É bem na pegada do Crash, mas não tem nada tão memorável. No momento, a Borceles é a melodia que está mais na minha cabeça, mas não é aquela coisa. Ah, mas era legal. Curti. Ela é aceitável, é boazinha. Ela se destaca do resto. O foco desse game foi na gameplay, já que o som é aceitável com alguns momentos interessantes. Até a escrita desse roteiro, eu passei por 2 chefes e em ambos só a memória é testada de alguma forma. O game não tem o famoso RNG que aplica o fator aleatoriedade na parada. Então, o que acontece no jogo vai acontecer de maneira igual todas as vezes que você entrar na fase. Logo, as plataformas do chefe Porcini vão se movimentar da mesma forma sempre e ele vai pular na cenoura, no alface e na cebola, nessa ordem, todas as vezes. Cabe a você lembrar disso e se posicionar de maneira certa para poder pular no cutelo dele e acertar a cabeça. Já no Ham 10, o seu desafio de memória é lembrar de todos os desvios que precisam ser feitos quando as mãos batem no chão, quando as mãos balançam de um lado para o outro, quando um laser do terceiro olho brota no chão da fase e quando tudo isso acontece. Cara, que legal esse jogo, viu? Ao mesmo tempo. Você pode ter uma reação rápida e fazer tudo isso de primeira? Pode. Mas o normal, para nós, os mortais, é aprender com os erros e lembrar o jeito certo de fazer. Como esse chefe é longo, no meio dele tem checkpoint, já que, novamente, o jogo entende que ele é difícil. Ao final de cada fase, é mostrado quantas vezes você morreu, e eu não quero falar sobre a fase Ground Mute, que foi a que eu mais morri. Nice. As animações de morte bem-humoradas, os segredinhos nos caminhos paralelos, as fases que referenciam diretamente o jogo em que ele se baseia. Nossa, o do leitão lá. É uma boa homenagem, que eu sei que talvez não seja pra todo mundo, talvez esse seja o seu jogo de se sentir burro, que nem eu falei em um vídeo lá atrás, mas é inegável que ele faz bem tudo que ele se propõe a fazer. Cara, que legal, velho. Psilocybe tem classificação indicativa de 10 anos por conter medo e na nota do retorno eu dou pra ele um 8. Deixa eu até olhar esse jogo aqui, calma aí. Gostei desse também. Não é assim que escreve? Eu. Curti, gente, eu curti. Se eu curto um jogo, eu coloco na minha lista. E na nota do retorno, eu dou pra ele um 8.
E se você se interessou, mas tá com medo que o jogo seja difícil demais, tem uma demo disponível na Steam pra você poder testar. Nico Derico The Magical World, inspirado Eu não tenho problema Donkey nenhum Country e com Crash dificuldade. Bandicoot. Quando eu vi pela primeira vez Nico Derico The Magical World de 2024, foi via um trailer na conferência da Future Game Show e eu fiquei curioso. Ele parecia ser um jogo bonito, lembrava Donkey Kong Country, tinha algo de errado com o motion blur da imagem, anunciou que tinha David Wise na composição da trilha sonora, mas resolveu usar uma música pop tipo Katy Perry no trailer. Quem está tomando as decisões aqui? A cutscene inicial mostra o Nico e a Luna, dois mangustos, caçando um tesouro em algum tipo de ruína aí. O vídeo tem um efeito para criar frames onde não tem, sim, sabe? Criando interessou. algumas distorções nos movimentos. Presta atenção no movimento do rabo do Nico. É como se tivessem colocado esse vídeo renderizado em uma inteligência artificial para deixar o movimento você me lembrou IA mesmo. fluido, e o resultado foi isso aí. Eu não conheço muito de 3D, mas eu acho que dava pra deixar o PC renderizando por mais tempo a animação, né? Não queria mais FPS, era só deixar mais tempo, não? Não sei. Ficou estranho. Ficou feio. Mais pra frente tem uma cutscene do chefe e o efeito é tão mal aplicado que você consegue ver uma cena morfando na outra. Ou seja, o efeito não foi aplicado por cena, o que já é ruim, mas sim aplicado no vídeo como um todo. O programa tentou entender qual era o movimento certo a se fazer entre um corte seco. E ele achou que o certo era fazer esse negócio aí, feio. Ô, tristeza. O vilão é o Grimbaldi, uma cobra com pernas que destrói o navio da dupla principal e rouba o tesouro deles. A dupla foge e o jogo começa. No meio da live que eu fiz gravando essas gameplays que estão disponíveis pra quem me apoia por R$1 aqui no canal ou henrique.net.br/apoio, tem até o 365, que é o meu vlog do dia a dia, o resumo das lives proibidas, enfim, tem coisa lá legal, por R$1. A gente descobriu no meio dessa live que a escolha da cobra ser o antagonista dos mangustos é que os mangustos batem de frente com veneno. Eles são imunes. Tá vendo só que a gente aprendeu uma coisa nova? Viu que legal? Eu tô tentando trazer uma positividade aqui com isso. Interessante, viu? A tristeza, tá chegando a tristeza. Ela vem. Como eu já falei algumas vezes aqui, e você já tá careca de saber, os primeiros minutos de uma obra são importantes para que nós entendamos que mensagem o jogo quer passar pra você. Eu talvez não tenha falado nesse vídeo, mas eu falo normalmente nos vídeos. Então, nesses primeiros minutos, você quer ver como ele é visualmente, como ele é em escrita, com que frequência apresenta coisas novas, o quão bom ele é musicalmente, sonoramente, ele prende sua atenção, o quanto ele faz isso. No menu e na primeira fase, temos músicas bem no parece que a arte é muito IA mesmo. Retro Studios. São músicas boas e sem muito mais pra acrescentar. Afinal, a trilha sonora é feita pelo David Wise, então ele já fez uma coisa parecida, ele tá fazendo uma coisa... O briefing foi, David Wise, faz uma coisa parecida com o que você já fez lá do Tropical Country. Ficou certinho. No Tropical Freeze. Então vamos... O esquema da primeira fase é parte side-scrolling, com essa jogabilidade 2D de ladinho, que é muito poggers, e parte exploração 3D, onde você avança em um corredor, indo pra frente ou pra trás. Por isso, uma mistura de Donkey Kong Country com Crash Bandicoot. Cada fase tem as letras N, I, K, O, um diamante que eu não lembro o que faz e 2 bônus que te dão uma chave no final de cada um. A animação que é feita na hora que ele ou ela pega a chave no final do bônus, que é só um modelo travado aumentando e diminuindo como se fosse um PNG, me deixou tão triste. Me deixou triste também. Não teve nenhum carinhozinho, sabe? Nossa senhora. Gente, se for pra fazer desse jeito mal feitinho assim, pô, nem faz, gente. Nossa, não faz mesmo não. Outra coisa é que se você gosta de completar tudo, ele é melhor sem animação. Tem uma forma de você saber como está o seu progresso no meio da fase. O que falta você pegar? É preciso usar a sua memória ou descobrir no final da fase. Apertar Start? Apertar um botão que você não usa pra controlar? Não. Que isso? Por incrível que pareça, o jogo tem uma espécie de gacha que usa como moeda de troca os coletáveis do jogo para você desbloquear coisas bônus, como artes ou o modelo dos personagens para ver eles em um fundo azul. Não vejo problema nisso, mas eu só queria citar que existe. Escolhas, né? Uau! Eu quero. Eu quero. Me dá, por favor, me dá. Eu quero. O game é bonito, mas... Não jogaria, gente. Isso aí perdeu. Parece em algumas partes vazio e sem vida. É meio estranho. O olhar e expressão facial do Nico é meio nada
parece que não tem nada ali. Cara, parece que foi feito com IA mesmo. Sorriso que é apenas por sorrir, entende? E talvez eu consiga identificar isso por experiência própria. Meu incômodo foi crescendo conforme a jogatina foi rolando e eu até troquei pra jogar com a Luna, pois ela parece ser mais simpática no olhar. Por que a animação idol dela rebola, né, cara? Que coisa. E o quadril dela é pra baixo, a bunda dela é meio empinada, né? Por que a bundinha dele não é empinada também? Realmente ela rebola e ele fica só flexionando os joelhos. Ela tem cara que ela tá em algum jogo de luta. Ele só tá esperando pra comer mais um pedaço de lasanha, tá ligado? São moods diferentes. Conforme as fases foram passando e nada foi mudando e o otimismo sumindo, quanto gerúndio, hein? Um dos problemas principais foi revelado pra mim. E se você me conhece muito bem, tu já deve saber até o que falta nesse jogo, né? Eu já falei aqui, né? O que falta nesse jogo? Vamos lá, 3, 2, 1... Time! Eu ouvi alguém falando nudez. Quem que falou nudez? Por que falando? Uai, o que falta nesse jogo, na minha humilde opinião, cara, que edição legal, velho. O timing das coisas. Não tem botão de correr, mas seria legal se tivesse. A velocidade normal não é lenta, mas pela câmera ser bem afastada, na maior parte do tempo, você tem essa sensação de vagareza. Essa sensação de que poucas coisas estão acontecendo na tela. Não que muita coisa seja o necessário, mas pouca coisa também não é o ideal. A fase do carrinho te dá essa impressão. A fase da perseguição da Naja gigante correndo contra a câmera ou no foguete também te dá essa impressão. O senso de urgência que você deveria ter aqui não existe, seja por como a fase é construída ou como a música não te empolga o tanto quanto ela deveria te empolgar. A música nesse game é calma. Muito calma. No começo eu até tava gostando, mas aí quando eu senti que era tudo a vibe geral das paradas, aí eu não curti tanto assim. E eu não tô falando que a música é ruim, ela é melodicamente feita de maneira agradável, ela é boa. Mas assim, dentro dos jogos a música serve pra guiar os seus sentimentos, pra te colocar dentro de uma certa atmosfera que o jogo quer que você esteja. A impressão que dá em Nico Derico é que mesmo nas tentativas de elevar o ritmo pra situações que supostamente você deveria estar aflito pra fugir e não ser acertado, a música parece que não acompanha isso. Junta com a velocidade barra timing, que é levemente lerdo, na minha humilde opinião, piora tudo. Falta timing também na contagem das coisinhas na tela final. É claro que você pode apertar o botão pra acelerar, mas se você não apertar toda vez, ele leva esse tempo super normal pra completar tudo. Nossa senhora. Nossa senhora. Ah, não, você tá de sacanagem, mano. Por que não é um tempo fixo pra poder revelar todas as paradas? Por que não é 5 segundos pra revelar tudo, independente se for 100 ou 400? Quem é que está fazendo essas escolhas? No fim, acaba que diferente do Psilocybil, esse jogo não consegue fazer bem aquilo que ele se propõe a fazer. Se vai fazer, Uma merda, tenta mesmo. fazer bem feito. Não vou jogar. Se não for fazer nem minimamente bem feito, então não precisa fazer ou faz menos. Entenda suas limitações, eu não sei. O jogo também sofre pela proximidade de ocorrência. Afinal, Donkey Kong Country e Crash são franquias que podem não ter tanta atenção como antes, mas ainda assim, os jogos estão de fácil acesso. E não só isso, também temos referências recentes de ambas as franquias. Tropical Freeze foi relançado para o Switch, o Returns vai chegar ou já chegou em 2025, e o Crash teve não só o remaster da trilogia, como a continuação da franquia com a quarta entrada da série clássica com o Crash 4 It's About Time. E para ser mais ousado, eu coloco aqui nessa lista o Casey and the Wild Masks, e com ressalvas por ser mais focado no Crash 1, o Psilocybil. Como é que fala o nome desse jogo? Quer ver um momento interessante que eu perco completamente a fé? Então se liga. Ele não é totalmente desinteressante, só que essas paradas... Possível isso, cara. Possível isso. Não é possível isso. Não é possível isso. Vai me dizer que isso aqui é uma
Vai me dizer que isso aqui é um negócio. É uma função dele. É isso? Não é bug. É feature. Bacana, legal. Ó a bola de fogo aí. Vai tomando... Esse jogo é um pouquinho. Ele tem muita pretensão pra se arriscar e tentar fazer essas paradas aqui com referências tão boas e fortes, porém, no fim, ele acaba sendo pouco. O jogo é só um pouquinho do que ele não gostei poderia também. ser e do que ele tentou ser. Assim, o que me dá ainda mais tristeza, pois Parece como que é muito IA, cara. um bom jogo inspirado em Donkey Kong, Crash e tantos outros que fizeram a infância e adolescência de muita gente feliz, é sempre bem-vindo. Nico Derico The Magical Road tem classificação indicativa de 10 anos por conter violência e na nota do retorno ele é um 4. Eu queria ter gostado mais dele, mas infelizmente não deu, o que é uma pena. O 4 que eu dou é por conta do carisma que ele conseguiu passar pra mim em alguns poucos personagens, e por ele ainda ser jogável, o que é o mínimo. Vamos concordar, né? Eu recebi aqui do jogo pelo Kim Miller, da própria produtora, então caso você queira adquirir o jogo ou só ver mais dele, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo. Eu duvido que você vá clicar depois de tudo que eu falei dele, eu duvido, mas ele tá lá, né? Eu não sei se me ajuda o link, tem o meu nome nele, mas tá lá. É uma opção. Esse vídeo ia ter o dobro do tamanho, mas assim, eu não tenho conseguido fazer vídeos longos com uma frequência curta. Então, por questões de prazo também, eu reduzi esse vídeo aqui para esses jogos. Então assim, se você tem em mente algum jogo que se inspirou em outro e acha que seria legal para fazer mais um vídeo desse aqui, deixa aqui nos comentários. Deixa o jogo e qual game ele se parece. Por enquanto eu já tenho 8, mas nunca é demais, né? Aqui do lado tá aparecendo o nome das pessoas que me apoiam, henrique.net.br/apoio a partir de R$1 por mês. Seu apoio, seja financeiro ou divulgando os vídeos para suas amizades, é o que me faz continuar com as minhas ideias. Comecei a comprar 2 dos jogos citados. Views no vídeo de Far Cry, muitas marcas não veem tanto interesse aqui. Abaixo eu deixo um vídeo aqui ó, sobre jogos de repetição e outro que tá aí na tela sobre jogos que fazem você se sentir burro. Seria bacana pra você que chegou agora no canal, dá uma olhada nesses vídeos aí. Eu sei que eles têm menos de 1 hora, mas dá uma olhada, vai. Tem também a minha carinha pra você poder se inscrever. E é isso, deixa o like. Eu não falo de like, eu esqueci de falar de like. Deixa o like. Muito obrigado a você que assistiu. Um abraço, até mais. Fui! Quem quiser acompanhar o canal do Rick e ver esse vídeo aí, o link vai estar embaixo na descrição. Quem quiser assistir, tá bom? Recomendo demais o canal dele aqui que saiu aqui. Foi perguntas. Isso aí, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo de hoje, tá? Deixa aqui like, comenta alguma coisa aí. E se algum jogo te convenceu também, me fala aí qual que te convenceu, qual que você queria jogar também. É isso, muito obrigado a todo mundo.